Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live nossa. Agora num ambiente diferente. Vocês pediram e o pedido de vocês aqui é uma ordem. Vocês deram a sugestão para a gente poder trocar de ambiente e eu confesso que, de fato, nesse ambiente eu fico mais confortável, tá? Então a gente vai fazer essa troca de ambiente hoje para a gente ir testando para ver qual que fica mais assertivo. Vamos usar essa palavra, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Mais uma vez aqui com vocês na nossa live. Hoje, lembrando que o tema, nossa temporada que a gente está passando junto é sobre mulheres da Bíblia que tiveram autoconfiança. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa temporada? A gente está pegando histórias bíblicas e englobando tudo isso a psique. Englobando tudo isso, psicanálise, neurociência, psicologia, desenvolvimento humano. Eu amo quando a Bíblia se mistura com a psique. Então, isso acontece em diversas áreas. Amo quando isso acontece. Eu sou apaixonado pela Bíblia, então, quando me vê essa ideia de, gente, o que eu posso levar de conteúdo? Quando o Senhor me deu essa ideia, eu falei, gente, é isso. Já que eu falo para mulheres, vou levar um conteúdo que vai conseguir englobar tudo isso, sobre mulheres e sobre a Bíblia, que são as duas coisas que eu amo, né? Psique e a Bíblia. Tema mulheres da Bíblia que tiveram autoconfiança. Eu já falei isso, né? Eu estava reparando na outra live que a gente fez que o quanto eu sou repetitivo. O quanto eu repito as coisas toda hora. Então, assim, assisti a última live, criei essa consciência, então vamos melhorar aqui a cada dia. Outra coisa que eu reparei também, que eu faço muito, é falar gente. Gente, e fica, não sei, mas não fica tão bacana, profissional, sabe? Eu tenho que falar nós. Mas, nossa, é um desafio, gente, tudo isso, né? Todos esses vícios de linguagem. Eu tenho muito vício de linguagem do né, achei que não, mas tenho. Então, acredito eu que conforme a gente vai fazendo os vídeos, fazendo as lives, eu vou prestando mais atenção nisso e vou ganhando consciência e parando de fazer essas coisas. Então, nossa mulher de hoje aqui da Bíblia, que teve autoconfiança para poder cumprir o propósito dela, é Esther. Não sei se você sabe, mas Esther é o livro da Bíblia que não fala a palavra Deus. Não fala a palavra Deus no livro de Esther. E vamos começar a nossa live contando um pouquinho da história de Esther. Quando eu estava lendo a Bíblia sobre a história de Esther, eu anotei alguns pontos para a gente não se perder, para eu não se perder. E aí a gente amarrei aqui para a gente poder ir falando aí sobre a história bem certinha, bem narradinha, tá bom? Então, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar para um amigo, mandar para uma mãe, mandar para uma filha, mandar para a mulher aí que vier na sua cabeça, que você achar que faz sentido para ela. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Tá? Então, a história de hoje é a história de Esther. Como eu falei aqui, você aí, mulher, que se sente sobrecarregada profissionalmente, sobrecarregada como mãe, sobrecarregada como doméstica, como esposa. Eu vou te mostrar aqui nessa live que mulheres da Bíblia também passaram por tudo isso, só que elas venceram com a confiança que elas tinham nelas mesmo e em Cristo. E a história de Esther começa lá atrás, no ano 480, eu posso estar falando muita besteira, mas é por volta de 400, 500 e pouco anos, antes de Cristo, tá? E aí começa como a história. Existia um rei
se chamava Rei Assuero, tá? E esse rei Assuero, ele amava dar festas. Ele amava convidar o povo e dar festas com vinhos, com bebidas destiladas, com muita comida. Ele adorava fazer festas. E uma dessas festas que ele fez, ele tinha uma esposa chamada Vaste, aonde ele deu uma festa para poder apresentar Vaste para as pessoas. Vaste, pela história, Vaste era uma mulher muito bonita, muito bonita. Então ele deu um banquete, ele dá uma festa para poder mostrar Vaste, que é a esposa dele, para todo mundo. E aí o que acontece? Vaste fala, não vou. Não vou não. Não estou a fim de ir, não quero ir. E ela não vai na festa que o rei Assuero dá. Ela não vai. E aí, o que acontece quando ela não vai? O rei Assuero fica com muita raiva, muito indignado por ter recebido um não. Então ele fica muito indignado. E aí o que ele faz? Ele se reúne com os conselheiros que ele tinha na época. Ele se reúne com os conselheiros e fala, e aí? O que eu vou fazer? Vaste não veio e tudo. E aí os conselheiros falaram assim para ele, olha, se você não fizer nada, as outras mulheres da cidade vão ver isso como referência e vão querer fazer isso também com seus maridos. Então você precisa fazer alguma coisa. E aí, o que ele faz? Ele proíbe Vaste de ir a qualquer evento. Então é como se ele banisse Vaste da vida dele. Então ele bane Vaste da vida dele, que é a esposa. E aí, a partir disso, ele vai começar a procurar pela cidade uma nova esposa. E é muito legal, é muito interessante essa parte que ele manda o pessoal ir para poder procurar uma mulher para ele. Eles veem, detalhe, essa história acontece na Pérsia, tá? Onde hoje, eu acho que eu nem posso falar a palavra da cidade de hoje, para não cair a live e tudo. Mas é a cidade onde está tendo aquelas guerras. E aí, a Pérsia ficava onde é hoje essa cidade. E lá na Pérsia, eles convidaram todo o pessoal ali da Pérsia, né? Todo o pessoal ali da redondeza, e aí separaram 15 mulheres. E uma dessas 15 mulheres era Esté. E aí agora a gente vai começar a caminhar para a história de Esté. Esté era uma mulher onde ela não tinha pai e não tinha mãe. Pelo que conta, os pais dela faleceram, ela bem jovem, e ela foi criada pelo tio dela. Desculpa, tio não. Todo mundo, inclusive, fala tio, mas não é tio, ele é primo dela, tá? Ele é primo dela. E aí ela é criada pelo primo, que se chama Mardoqueu. E aí começa a história de Esté. Esté é selecionada para poder, entre essas 15 mulheres, para o rei poder escolher depois quem ia ser uma dessas 15 mulheres. Então eles separam as 15 mais bonitas ali da redondeza e aí eles levam para um tipo de casarão. Vamos colocar esse nome? Eu vou usar alguns termos aqui para ficar fácil o entendimento, tá bom? Então, muitas das vezes não vai ser o que está literalmente na Bíblia, mas eu vou usar outros termos para que você consiga entender melhor. Então, eles levam essas 15 mulheres para uma espécie de casa das mulheres, aonde elas vão ficar lá se cuidando durante mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Elas ficam lá se cuidando, tomando banho dos óleos mais caros, se perfumando, cuidando do cabelo, cuidando da pele. Tudo isso antes de se apresentar ao rei, tá? Ao rei Assuero. Tudo isso antes de se apresentar ao rei. E aí Esther fica ali 1 ano se cuidando, né? E o que a gente pode tirar de lição dessa parte, né?
de que Esther se retirou para poder se cuidar. Toda vez que você tiver uma missão a cumprir, você precisa se preparar antes. Então você, mulher, que tem uma missão a ser cumprida, que tem um objetivo a ser cumprido, você precisa se preparar antes. Você vai ver aqui durante a história que Esther, que esse período que ela passou se preparando, foi primordial para que tudo se cumprisse lá na frente. Então, você, mulher, precisa, antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer iniciativa, se prepare antes. Tire um tempo para você. Tire um tempo para cuidar de você, antes de tomar qualquer atitude, posição ou situação que você precisa enfrentar. Prepare-se antes. Então, é essa parte da história, a gente pode aprender isso com Esther. Se prepare antes de tomar uma decisão. E aí ela tinha um primo chamado Mardoqueu, outras pessoas vão dizer Mardokai. Então, ela tinha esse primo, e esse primo cuidou dela, né? Esse primo cuidou, criou ela, então cuidou dela e tudo. E existia, esse primo Mardoqueu, ele ficava sempre na porta do palácio. E ele ficava sempre por ali. E aí um dia, ele ali na porta do palácio, ele ouviu 2 guardas falando que iriam matar Assuero, o rei Assuero. Então ele ouve isso. E aí ele pega isso que ele ouve. Deixa eu ver se essa parte essa parte é mesmo da história. Que 2 guardas estavam ali programando para poder matar o rei Assuero. E aí o que ele faz? Ele conta, e aí isso chega no ouvido do rei. E aí o rei manda aniquilar os 2 guardas. E é aí, a partir daí, que entra na história um outro personagem, chamado Amã. Assim que o rei mata os 2 guardas, ele promove um rapaz chamado Amã como seu braço direito. E Amã passa a comandar também as pessoas, a ser o braço direito, de fato, do rei Assuero. E aí ele senta no trono dos príncipes, o Amã, ele senta no trono dos príncipes e ele ganha a confiança do rei Assuero, Amã. E aí, toda vez que Amã saía para fora do palácio, ele ganhou tanta confiança do rei que, quando ele saía, as pessoas se curvavam perante Amã. As pessoas se prostravam, né? Se prostravam mesmo perante Amã. E Mardoqueu era o único que não se prostrava. E ali na porta do palácio não ficava apenas Mardoqueu, que era primo de Esther. Ficava também outras pessoas ali ao entorno ali do palácio. E aí, quando as outras pessoas que ficavam ali no palácio começaram a observar que Mardoqueu não se curvava perante Amã, o que eles fazem? Eles vão lá e contam para Amã que Mardoqueu não se curva perante dele. Então, isso também é muito interessante. O que a gente tira disso? Dessa história, né, de Mardoqueu e dessas pessoas que estavam também na porta do palácio. Geralmente, quem não pode fazer nada por você vai tentar acabar com o acesso que você tem. Muitas das vezes, quem não pode fazer nada por você vai tentar cortar o acesso que você tem. Entende? Então, assim,
a coragem de Mardoqueu de não se prostrar perante Amã fez com que os outros despertasse o interesse dos outros. Ué, peraí. Todo nós se curva. Por que ele não vai se curvar? Não, vai se curvar também. E hoje em dia não é assim, não? As pessoas nos rotulam. Não, você tem que fazer isso. Não, você tem que ser assim. E vai nos rotulando. Não, mas você não era atrasado? Não, mas você não era uma pessoa estressada? Não, mas você não era uma pessoa ignorante? E aí vai nos rotulando, rotulando, rotulando. Quando a gente vai ver, a gente vestiu esse rótulo e está vivendo dessa forma, como as pessoas falam. Só que aqui na história, Mardoqueu, por mais que as pessoas falassem e rotulassem ele sabia muito bem quem ele era e quem ele tinha que servir. Então ele não se prostrava. Então que você, mulher, também saiba quem você é. Que você saiba para quem você tem que se prostrar. E esse se prostrar aqui, a gente pode levar para muitas coisas, gente. Para muitas coisas. Ah, você que é mulher, mãe. Nossa, eu tô muito estressada como mãe. E tô sempre estressada. Já tem um tempo, bastante tempo, que eu tô nessa fase de estresse. O que isso significa? Significa que você está se prostrando perante esse estresse. Porque se isso não muda, se você não se esforça para mudar, você está prostrada perante isso. E a mesma coisa serve para todas as áreas da vida. Área profissional também. Se você, mulher, está aí insatisfeita com o seu serviço, não tá, ou está muito exausta, sabe, do seu serviço, significa que você está se prostrando demais ao seu serviço. Ai, mas como eu controlo isso? Entregando tudo isso nas mãos de Deus. E não se prostrando perante essas adversidades. Outrora, confiando em Deus. Tudo bem por aí? Então, ótimo. Então, continuando a história, né? Mardoqueu não se prostrava perante Amã, né? E aí, nesse período, o que acontece? Passa um período de 6, 8 meses, mais ou menos, e aí o rei, chegou a vez de Esther se encontrar com o rei. E aí Esther vai se encontrar com o rei, e o rei já de cara, o rei Assuero já de cara, fica apaixonado por ela. Parece que Esther era uma mulher muito bonita, muito bonita. Porque a Bíblia fala que todos que viam ela achavam ela muito, muito bonita, achavam muita beleza nela. Então, me parece que Esther era uma mulher muito bonita. Mas beleza não é tudo, né? A gente vai ver isso aí. Beleza não é tudo. Então, mas Esther é uma mulher muito bonita e chama muito a atenção do rei assim que ela chega. E aí o rei Assuero escolhe Esther para ser esposa dele, para ser a principal esposa. E aí Esther passa a viver no palácio junto com o rei. Enquanto seu primo, o Mardoqueu, continua lá na porta do palácio. Amã passa na porta do palácio e vê que Mardoqueu não se curva perante ele, tudo, e começa a alimentar uma raiva. E aquela raiva vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo dentro dele. Essa raiva que Amã fica de Mardoqueu por não se curvar perante ele. E aí, o que acontece? Amã descobre que Mardoqueu, ele é judeu. E aí, o que Amã faz? Amã vai até o rei Assuero e aí fala para o rei Assuero para o rei Assuero matar. E aí, o que acontece? Amã vai até o rei Assuero e pede para poder aniquilar todo o pessoal que estava lá escravizados. Mandam matar todos, desde mulher a homens a criança, né? E eu não contei para vocês, Esther era
da cidade da Judéia. Ou seja, Esther também era e veio escravizada e ficou ali na Pérsia, ela e Mardoqueu. Então, daí Amã pede para o rei para poder matar todos eles. O rei fala, ok, o que você pediu será concebido. E naquela época, para você carimbar um decreto, naquela época, o rei usava um anel. E aí ele tirava esse anel, e esse anel servia como carimbo. E aí aquele decreto ficava decretado. Aquele decreto ficava decretado. E aí o que o rei faz? O rei tira o anel e entrega para Amã. E fala para Amã assim, Amã, faz o que você achar melhor. E entrega o anel para Amã. A Amã faz lá a petição, carimba com o anel do rei Assuero e manda essa carta para as províncias ao redor, falando que era para aniquilar o povo de Israel. Aí, da Judéia, desculpa, os judeus. Povo judeu, povo da Judéia. E aí, o que acontece? Nisso tudo, né? Mardoqueu fica sabendo disso. Que vai aniquilar o povo dele. E conta para Esther. E aí Esther fala para ele, ai, mas eu tenho medo, porque eu nunca, depois daquela vez que o rei me escolheu, eu nunca mais me apresentei perante o rei. E eu tenho medo de eu me apresentar e ele ser rude comigo, ou ele mandar me aniquilar. Então, assim, eu tô com medo. A Esther falou para Mardoqueu. E aí Mardoqueu fala assim, olha, se você não entrar nessa causa, alguém vai ser colocado para poder salvar o nosso povo judeu. Alguém vai ser colocado para poder salvar o nosso povo. E aí Esther fala para Mardoqueu que ela vai fazer um jejum de 3 dias e pede para Mardoqueu e o povo, também judeu, fazer um jejum de 3 dias. Porque no terceiro dia ela ia se apresentar, ela ia ficar de frente com o rei. E é isso que acontece. Eles fazem o jejum, Mardoqueu fala para o povo, todo o povo faz o jejum, ela também faz o jejum, ela convida as empregadas dela para poder... É concubina que fala? Se eu não me engano é concubina. Eu acho que é concubina. Mas pode ser também uma besteira que eu estou falando. Vamos falar empregada? Vamos usar esse termo. Eu sei que é um termo chulo, mas é um termo que fica claro para a gente entender. Então, ela fala com as empregadas dela também para poder, né, fazer o jejum junto com ela, e elas fazem. E aí, no terceiro dia, Esther se achega ao rei. Esther convida o rei e convida Amã para um banquete. E aí, perfeito, né? Ótimo. O Esther vai lá, convida o rei para um banquete e convida Amã também para esse banquete. Amã, gente, sai se achando, nossa, a mulher do rei me convidou para o banquete, e sai se achando, né, e tudo mais. Aí quando ele está saindo da porta do palácio, ele vê Mardoqueu de novo lá, fica com muita raiva daquilo, e aí o que ele faz? Ele vai para casa e fala com a mulher dele. E aí Mardoqueu sai naquela raiva, vai para casa, conversa com a sua esposa e outros amigos, e a sua esposa fala para ele que ele deveria fazer alguma coisa com Mardoqueu, que ele deveria, sabe, fazer algo, não deixar isso impune, fazer algo com Mardoqueu. E aí a gente também tira uma nova lição. A minha família fala que a sua segunda melhor escolha é com quem você vai casar. A primeira é Deus. A segunda melhor escolha é com quem você vai casar. E aqui a gente vê muito bem isso, né? Amã vai para casa e a esposa dele
essa devolução para ele, de que ele precisava fazer alguma coisa com Mardoqueu. O que ele faz? Ele ouve a esposa dele. E aí ele vai para trás da casa dele, cava uma cova e amarra uma corda, né, para poder colocar Mardoqueu lá. Isso na madrugada, tá? Entre o jantar que ia acontecer lá que Esté ia dar. Na madrugada do jantar. E aí ele cava lá, ele monta tudo. Então ele fala, nossa, acabou o jantar, eu vou acabar com esse homem. Eu tô com ranço da cara dele, com esse Mardoqueu. A Amã fala, tô com ranço da cara... Não fala não, mentira. Eu que tô imaginando. Tô com ranço da cara desse Mardoqueu. Vou acabar com ele hoje. E aí ele vai pro jantar, né, de Esther, juntamente com o rei Assuero. E aí nesse jantar, Esther serve vinho, né? Esther serve comida. E aí o rei fala assim para ela, Esther, o que pedistes eu vou te dar. Se você pedir metade do meu reino, eu te entregarei. Então pode me pedir o que você quiser que eu vou te entregar. E aí Esther conta para ele sobre o decreto que Amã tinha escrito, que era matar todos os judeus. E aí ela conta para o rei que ela também é judeu. E aí ela conta isso para o rei. E aí o rei fala assim para ela, ué, mas quem que escreveu esse decreto? Quem que mandou fazer isso? E ela conta que Amã mandou fazer isso. Esther conta que Amã que fez aquilo, que Amã que pediu e tudo. Amã fica com aquela cara, né, imagino, com aquela carona, né, tipo... E tudo mais. E aí o rei pede o anel de volta. E aí ele fica chateado com isso. E aí pega a Amã. E sabe o que faz com a Amã? Naquele mesmo dia, na verdade, ele não fala nada. Ele leva, ele acaba ali e eles vão embora. E aí, na noite em que Amã ia, né? Lembra que ele falou? Eu vou sair do almoço e vou, né, acabar com Mardoqueu. E aí ele sai desse jantar tão atordoado que ele vai direto com raiva, né? Que ele vai direto para casa. E aí, o que acontece? Nessa noite, ele fala assim, amanhã de manhã eu vou acordar e vou lá pegar Mardoqueu. E aí, nessa mesma noite, o rei Assuero não consegue dormir. E existia um livro onde ficava registrado muitas coisas. E uma dessas coisas estava registrado quem era a pessoa que avisou ele que dois guardas, estavam tramando contra ele. Ele não tinha visto. Então ele foi ler, ele ficou sem sono, não conseguiu dormir, e aí foi ler esse livro. Quando ele leu lá, estava Mardoqueu, que tinha sido Mardoqueu que falou, que salvou, né, a vida dele. E aí ele olha aquilo e fica quieto. E aí Amã chega de manhãzinha, vai direto ao encontro do rei Assuero, e aí o rei Assuero fala assim para ele, Amã, o que eu devo fazer para o homem que me agrada, né? Aí Amã fala assim para ele, eu acho que você deveria colocar as suas vestes, botar ele num cavalo e sair gritando pela cidade que o quanto o Senhor é grato por esse rapaz. Só que Amã estava falando isso achando que ele era esse cara. Então ele estava lá, isso, mano, traz veste para essa pessoa, como se fosse ele que ia vestir. Traz cavalo, como se fosse ele que ia montar no cavalo. Anuncia para o povo, como se fosse ele que ia ser anunciado para o povo. Aí o rei Assuero olha para ele e fala assim, é verdade. É verdade. Então, Amã,
pega tudo isso que você falou e leva lá para Mardoqueu. Aí Amã fica assustadíssimo. Como assim? E aí Amã faz. Pega tudo isso e leva lá para Mardoqueu. E desfila a cidade inteira com Mardoqueu. Depois disso, que acontece tudo isso, ele, mais uma vez, irado com tudo isso, pega e fala, não, de hoje não passa. Esse povo e o rei chama Amã de novo e pega Amã e joga ele na cova que ele cavou para Mardoqueu. E acaba com Amã ali. E promove Mardoqueu como no lugar de Amã, ele bota Mardoqueu. Então, olha que interessante também essa parte da história, né? Quem faz o mal, quem intenta o mal contra você, mulher, você não precisa se preocupar. Porque, assim como Amã, o mal que ele estava intentando contra o outro caiu sobre ele mesmo. Então não se preocupe com aquela pessoa que fala mal de você, que intenta o mal de você. Porque muitas das vezes quem vive por essas obras má, a própria vida se encaminha de fazer as coisas. Você não precisa se preocupar com nada disso. Assim como Mardoqueu não precisou se preocupar. Se ele... Ai, meu Deus. Ai, ele vai me aniquilar. Ai, Mardoqueu não ficou assim. Então, você não precisa ficar ansioso. Não precisa ficar eufórico com quem intenta o mal contra você. Antes, ore. Ore por essa pessoa. E quem vive de obras mais, a vida mesmo se encaminha de fazer isso. E a Mardoqueu, como eu já disse, Mardoqueu fica no lugar de Amã e dali eles vivem, né? E essa é a história de Esté. E é muito interessante porque tem muitas lições que a gente pode tirar disso, né? Uma dessas lições é que, primeiro, Esté, né, você pode ver que, com certeza, Esther já vinha acarretada de muitos traumas. Cresceu sem o pai, cresceu sem a mãe, foi criada por um primo. E a gente sabe que, por mais amor e afeto que a gente tenha, ninguém substitui pai e mãe. Não tem como. A caixinha do pai vai continuar sendo do pai. Ninguém consegue substituir a caixinha do pai. A caixinha da mãe também é a caixinha da mãe. Ninguém consegue substituir a caixinha da mãe. Entende? Então, você imagine para ela sendo criada por um primo. Então, acredito eu que ela deveria ter, assim, N questões. Traumas, sabe? Pressão social da época, conduta que ela deveria caminhar, ser certinha, caminhar dentro dos padrões. Tudo isso que parece que a gente... E isso foi escrito bem antes de Cristo. E parece que é tão atual, né? Parece que a gente vive, parece que as mulheres vivem isso até hoje. Até hoje. Então a gente pode tirar esses ensinamentos. Além disso, a gente pode tirar também que, apesar de tudo isso, de Esther ter talvez traumas, ter todos esses padrões, sabe? Ter tudo isso, ela achou dentro dela coragem para poder enfrentar os medos dela, quem ela precisava enfrentar. Então você, mulher, precisa muitas das vezes ter coragem para enfrentar o seu medo. Ai, mas eu tô com medo. Vá com medo mesmo. Faça que nem Esté, jejue. Chame alguém para poder orar com você. Chame alguém para poder, sabe, que você saiba que vai
não é apoiar a palavra que eu quero, mas que vá, assim, agregar com você, sabe? Então, assim, se junte com esse tipo de pessoas, você, mulher. Olha o seu ambiente ao redor. O seu ambiente ao redor, ele é favorável? Se ele não for, o que você precisa fazer? Porque Esté tomou uma posição. Esté falou assim para o primo dela, Mardoqueu: não, tá bom. Eu vou jejuar 3 dias, você jejua e manda o povo jejuar. A primeira mudança foi dela. A primeira sugestão foi dela. Então você, mulher, o que você tem feito? Você tem só olhado e assistido os seus filhos, sabe? Você sem controle com os seus filhos, você sem controle dentro de casa, sem controle com o seu marido, sem controle no trabalho. Isso tudo por quê? Porque você está esperando que venha uma mensagem e te entregue. Só que saiba que isso é bem lúdico. O real mesmo, o real, é que você vai ter que ir atrás daquilo que você quer. Eu quero um casamento bom. Ótimo, comece por você, olhando para você. Eu quero uma profissão melhor. Ótimo, pare de reclamar da empresa, pare de reclamar do seu chefe. Olhe para você, o que eu preciso melhorar. Eu quero melhorar como mãe. Mais uma vez, olhe para você. Que meu filho é uma praga, que meu filho é isso, que meu filho é aquilo, que ele não me respeita. É ele que não te respeita ou você que não se dá o respeito? Então seja como Esther. Tenha coragem. Seja você que inicie o caminho para a libertação. Porque depois disso, o povo foi liberto. Não precisou mais aniquilar ninguém. Então, assim, quanto mais pessoas vai precisar morrer para que você tome uma posição? E quando eu digo morte, eu não digo só morte física, não, tá? Eu digo morte espiritual. Eu digo morte conjugal. Morte de paterna, de mãe e filho, filho e mãe, e vice-versa. Morte familiar. Aquela mulher que já não já tá de saco cheio da família, então não frequenta mais nenhuma festa, não tá mais em comunhão com a família. Todos esses tipos de morte. Morte espiritual. Então você fica contando muito com os outros, que o outro me revele, que o outro me entregue um milagre. Mas buscar você, tomar a sua iniciativa. E aí questiona. Nossa, mas as coisas não dão certo. É porque é você que precisa mudar. É você que vai na igreja. É você que ouve a palavra. Não tem como você ir na igreja, você ouvir a palavra e chegar em casa querer ver todo mundo transformado. É você que foi. É você que ouviu. Foi com você que Deus falou. Então é você que tem que caminhar. É você que tem que dar o primeiro passo. Então essa história de Esther é muito importante para isso. Muito importante. Então que você, mulher, entenda isso. Que o primeiro passo tem que ser seu. Tem que ser seu. Entende? Ainda tem mais sobre isso. Mais lições que a gente pode tirar. Por exemplo, essa história do que Amã cava a cova para poder aniquilar Mardoqueu, e quem acaba sendo aniquilado na própria cova é Amã. Ele cava a cova e ele cai, ele é sucumbido pela cova que ele mesmo cavou. Então, não se preocupe com o seu adversário, não se preocupe com aquela pessoa que está intentando o mal contra você. Não se preocupe com ela.
Só ore por ela. Jejue por ela. Não precisa você fazer nada. Como eu já disse, a pessoa que vive de obras más, a vida mesmo se encarrega dela. Sem você precisar se estressar, se escaldelar, se descabelar, sabe? Porque às vezes nós queremos ver a outra pessoa, o mal da outra pessoa. Ah lá, a gente geralmente tem essa frase, né? Ah lá, tá vendo? Tá pagando tudo que fez comigo. Não é assim? Ou eu tô errado? Não é assim que a gente pensa? Ah lá, bem feito, tá pagando tudo que fez. Tá pagando tudo que ela um dia fez comigo. Não é assim? E isso é um pensamento, inclusive, bem anticristão. Porque o pensamento cristão é aquele pensamento que ora pelo outro. É aquele pensamento que tem amor. Porque sentir amor por quem nos ama, gente, isso é fácil. O desafio está em sentir amor por aqueles que nos odeiam. É aí que está o desafio. E talvez seja por isso que a Bíblia fala que a porta do céu é estreita. Porque de fato é muito difícil amar um inimigo. Amar alguém que fala mal da gente. Amar alguém que intenta o mal contra a gente. É muito difícil, gente. É muito, muito difícil. Mas é possível. É possível. Através de um, que é Jesus. Através dele, nós conseguimos. Sabe por quê? Porque antes que eu amasse, ele nos amou primeiro. Entende? Então eu amo, não porque eu sou uma pessoa amorosa. Eu amo porque Cristo me deu esse amor primeiro. Mas enquanto você não recebe esse amor de Cristo, você não consegue transpassar isso para as pessoas. Então fica aí como lição para você esse pedacinho de Amã e Mardoqueu. Fica aí para você. Então, a história de Esté termina, né, com esse lindo final feliz, né? Que é Mardoqueu, que ficava na porta do palácio, agora está sentado lá no trono, sendo o braço direito do rei, e Esté, que era uma menina, né, pobre, uma menina escrava, foi colocada como mulher do rei. E tudo isso pela coragem que ela teve, por enfrentar o medo. Então, que você hoje, mulher, possa enfrentar o seu medo. Que você possa ir com coragem. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Então, que você possa ser ousada. Mas não no sentido mal da coisa. Ousada em fazer uma oração, ousada em fazer um jejum, ousada em quando alguém jogar uma piada para você na rede social, você ficar calada. Isso é ousadia boa. Isso é ousadia legal. Entende? E eu vou ler aqui para vocês uma outra lição que eu tirei. Eu já falei um pouco sobre ela aqui. Mas eu vou falar o que eu escrevi aqui. Então, ó, Esté teve coragem e não se ausentou. Ela teve medo, mas mesmo assim agiu com medo mesmo. Então que você, hoje, possa ser como Esté. Porque ter medo, Deus sabe que nós vamos ter medo. Ele sabe que nós vamos ter medo. Só que a gente não pode botar sol sobre esse medo. A gente não pode clarear esse medo, dar holofote para esse medo. A gente tem que abafar esse medo e dar sol,
dar holofote para coragem. E ir com coragem. Então, que você possa ser hoje como Esther e ir com coragem a enfrentar o medo, enfrentar o desafio que você precisa enfrentar. Tá bom? Então, olha, foi muito bom hoje a live. Eu gostei muito, gente, desse ambiente, eu gostei desse clima. Eu fiquei mais solto, vocês perceberam? Eu fiquei mais solto. Eu achei mais extrovertido, sabe? Consegui trazer, creio eu, a ideia que eu gostaria. Então eu espero que vocês também gostem aí, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, tá? Então fica aqui com a gente, comenta aqui qual mulher você quer ver da próxima vez, pra gente poder estar falando sobre ela, tá? Da próxima vez. Então fica aí com a gente. Um beijo pra vocês.